as mulheres serem agredidas ali pela rede social. Como é que foi isso para a senhora aqui em Feira de Santana? Essas coisas, às vezes, a gente fica um pouco envergonhada. Então, o que me deixa intrigada é com o comportamento da própria Câmara, dos próprios colegas. Houve muita agressão, foi muito conturbado, foi muito problemático a chegada até a presidência? Então, várias vezes eu tive que dizer a ele: o senhor vai ganhar o seu mandato para poder o senhor vir para aqui novamente para fazer como o senhor quer. Mas existem aqueles que se sentem, né, que não puxam assunto, que não quer conversar. Então, assim, como é que a senhora avalia a sua gestão na presidência da Câmara e quais foram os principais projetos que a senhora conseguiu aprovar frente à Câmara? E tem uma frase mais que meu pai falava: para cima do medo, a coragem. Então eu não me importei. Eu não falei primeiro o que eu ia pedir, convencendo pessoas para votar no seu candidato de uma maneira correta. Eu sei que minha vaga no Estado vai aparecer. Então eu não tenho essa pretensão, né, de eu vou ser vereadora e vou ficar até morrer como vereadora. E vocês estão percebendo que com uma certa frequência estamos falando de um assunto muito importante. Mas antes de entrar no assunto importante, boa noite, Diego. Adorei o seu óculos, de verdade, do fundo do meu coração. Esse seu óculos é a melhor versão de você que eu vi até hoje. Obrigado, Rodrigo. Obrigado também à vereadora Eremita por estar aqui com a gente. Obrigado a você que nos acompanha, que nos assiste. Nosso muito obrigado pela audiência de vocês. E como o Rodrigo falou, vamos estar aqui mais uma vez conversando sobre política e dessa vez trouxemos uma mulher para falar dessa representatividade, né? E ao mesmo tempo dessa valorização e importância de ter a mulher também nas esferas de poder e nesse caso na Câmara Municipal aqui de Feira de Santana. E assim, é engraçado porque vai ser a primeira mulher que a gente fala sobre política, né? Só que é uma mulher extremamente empoderada, porque, me corrija, Eremita, primeira presidente da Câmara de Vereadores de Feira de Santana. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Parabenizar pelo o ambiente tão aconchegante, tão bonito. Que bom. Dá até vontade de ficar. Obrigado. Mas é um prazer estar aqui. E antes de mais nada, Eremita, parabéns pela reeleição que você teve, pela votação expressiva Sim. que você teve. E esse parabéns vem muito sobre o que a gente falou há pouco, que nós vamos estar conversando aqui, né? Você que teve 5.208 votos. Eu vou botar 6, não. Teve mais 2 votos no caso. A gente teve também a reeleição, digamos assim, das 3 vereadoras, né? Que já eram da casa. Você comentou, Jerusa, mas Jerusa foi licenciada, mas ela ficou como ainda estava secretária. como vereadora. Então, de qualquer forma, a gente coloca aí que houve a reeleição das 3 enquanto vereadoras. Então, a gente dá esses parabéns também nesse sentido. Exato. E, Eremita? Não, então... porque eu já ia começar as perguntas. Então vá, que eu ia perguntar justamente o seguinte: como é que foi esse processo de reeleição? Como é que foi a campanha? Você pode trazer isso pra gente? A última. Nesse processo da campanha, a gente vai falar sobre a presidência, mas a senhora teve algum xingamento, alguma coisa assim que a senhora não achou interessante, principalmente nas redes sociais, porque às vezes a gente vê a nível nacional como algo que é comum, as mulheres serem agredidas ali pela rede social. Como é que foi isso para a senhora aqui em Feira de Santana, no período específico da campanha? Olha, essas coisas, às vezes, a gente fica um pouco envergonhada, né? E eu fico sentida por a gente morar numa cidade tão... É a primeira cidade depois de Salvador, a segunda cidade maior da Bahia, né? E a gente ainda poder conviver com isso. Mas eu acho que é em decorrência de uma política mal feita, de uma falta de educação na política. E aí isso vem qualquer coisa nesses xingamentos. Que eu acho que numa sociedade onde nós vivemos já não cabe mais isso. Mas infelizmente se repete, né? Por uma questão de não gostar, de estar insatisfeito por alguma coisa. A política deveria ser bem olhada da maneira. A pessoa está cumprindo a lei, a pessoa está realizando o papel a contento da população, fazia essas avaliações, pelo menos antes de fazer a crítica. Mas, infelizmente, todos os segmentos da sociedade é assim, né? Geralmente gosta de fazer um estudo de valor daquela pessoa e não retira
Muitas vezes são retirados depois que tem um grande debate, não é assim, eu vou provar que não é assim, mas daqui que você prove, você perde até tempo em estar seguindo o seu caminho. Eu não perco tempo com essas coisas. Mas eu sou muito específico na decidida. campanha, a senhora teve algum processo de ofensa nas Na redes Câmara, sociais? sim. Não, na Câmara, campanha, agora. Na Câmara, não da minha campanha, porque eu não presto atenção do que está acontecendo com os outros, eu foco no meu trabalho. E quando eu falo campanha, eu passo 4 anos em campanha. Porque o que o político deve fazer? O político deve estar em contato com a população sempre. Não é porque tem eleição, os 45 dias de eleição, que ele vai dar atenção. O bom é você dar atenção sempre, né? Conversar com as pessoas, ouvir as críticas. Eu sou criticado o tempo todo por alguém que chega, Eremita, alguém que gosta e diz, eu não gostei disso, né? Não pode fazer dessa maneira, não. Até com questão dos bairros mesmo, onde a gente está ali, poderia ter feito aquele requerimento mais cedo, não fez. Então, isso aí eu enfrento isso com a maior tranquilidade. Agora, o que me deixa intrigada é com o comportamento da própria Câmara, dos próprios colegas. Quando a gente entra ali, ganhou o mandato, pode ser um com 5 mil, outro com 7 mil, outro com 3 mil, né? São todos vereadores. Exato. E um deve respeitar o outro. Mas, infelizmente, isso não acontece. É cada um querendo subir num galho maior e jogar o outro para baixo. Brigas com bairros, porque foi você que fez. Aparece um bocado de pai da criança dizendo que é ele que está asfaltando. Eu já não trabalho com isso, porque eu acho que é um trabalho determinante do poder público. É o gestor da cidade que deve fazer, direcionar os benefícios para a cidade. Cidade asfaltada, né, com água, com esgoto, com tudo. É da alçada do município. A gente apenas fiscaliza. Mas chegar lá e dizer, sou eu que estou colocando esse asfalto aqui para ludibriar o eleitor, eu não faço esse trabalho. A senhora falando isso aí, eu lembro até de um caso que botou placa. Teve um vereador que botou placa. Botou placa, com coloca foto, placa. com tudo, entendeu? Coloca aí depois placa. a gestão mandou retirar. E você não tem ideia a briga que é se um outro aparecer. Aí, hoje eu quero falar na tribuna, hoje eu quero falar. Para quê? Para chegar lá e dizer, não. Aí o debate continua, o debate vai para frente mesmo, porque... Então, eu nunca trabalhei assim, eu faço o requerimento, mando para a rua, entregar alguém lá cópias, diz, não, Eremita pediu aqui. Eu acho que fica na consciência do trabalho, da pessoa. Eu trabalho de uma forma bem diferente. Meu trabalho é muito focado numa grande amizade, mostrando às pessoas como é que eu trabalho. E o vereador, por ele ser um político mais próximo da população, ele é muito procurado pela população. Ele é procurado para resolver um problema de saúde, ele é procurado para ver um problema de exame, qualquer sentido da saúde, exame de vista até um problema de pele, né, em tudo da saúde. Ele é procurado para ver uma regulação, porque o poder público muitas vezes não, deixa a desejar, já vai procurar quem? O vereador. Por isso que quase todos os políticos, quando entram na política, eles querem logo ser deputado. Eles, né, que é logo porque o deputado ele não é muito, quase que ele não fica na cidade. Então, mas quem aguenta todo o processo de atendimento, de enfrentamento do que a população requer, é o vereador. E é interessante porque isso a gente está falando da cidade maior, né, como Feira de Santana. Mas já passo para você, Rodrigo, só porque a vereadora falou que a campanha ela acontece nos 4 anos. Sim. E a senhora, enquanto um vereador experiente, o que significa os 45 dias ali, então? Os 45 dias é para formatar a questão do que a lei exige, que só pode botar santinho naquele período, só pode fazer discurso em público naquele período, só pode botar um carro de som naquele período. Enfim, é para dar uma finalização, vamos dizer assim. Daquele processo dos 4 anos. Mas se a pessoa não está com aquele trabalho, ele ganha de várias maneiras, assim, com algumas maneiras. Ou porque trabalhou os 4 anos, ou porque fez algo que, né, deixou a população ali, pegou a população. Hoje tem
baita dessa boca de urna, que é um escândalo na política. Eu um dia, eu não sei se eu vou alcançar, mas eu acho que um neto meu poderia alcançar. Eu não sei se um filho meu vai alcançar, porque eu já tenho 2 netos. Então, não sei se um filho meu ou um neto vai alcançar isso, mas eu gostaria que eles tivessem uma política que não tivesse essa bendita boca de urna, porque isso é uma compra de votos, né, no período. Você vê que tem partidos aí que estão com vários vídeos de pessoas tirando o dinheiro mesmo e dando. Né? Os vídeos vão aparecendo. Aí no meu WhatsApp já mandaram um. Né? Então, de pedindo voto e comprando. Então, a política fica dessa forma e não é legal para uma pessoa que tem um trabalho bom, né? Mas que na hora prefere não fazer a política dessa forma. Então, existe aquela pessoa, aqueles que têm um trabalho dos 4 anos, são poucos. Né? Ele vai trabalhando e ele vê o resultado. Mas aqueles que não têm um trabalho preferem focar naquela compra de votos perto e termina não se dando bem. Eu não vou garantir por ninguém, não sei. Agora, o meu trabalho é um trabalho sempre. Eu faço atendimento no meu gabinete, eu ouço as pessoas. Resolve tudo? Não. Mas eu acho que um bom atendimento entre nós, independente de política, você vai e diz assim, hoje eu vou falar com a Eremita, não conheço a Eremita, eu vou lá falar com ela. O que vai ficar na sua cabecinha é como a Eremita te atendeu. Porque a pessoa já vai com aquela expectativa, vou falar com a presidente da Câmara, vou falar com a vereadora Eremita. Né? A pessoa já vem assim, eu vou conversar com a autoridade. Né? Eu estou falando das pessoas que procuram. Sim, as pessoas comuns. E até pessoas também que têm um poder aquisitivo me procura. Né? Às vezes para uma orientação ou uma ajuda, de que forma você pode me ajudar em tal setor. Isso existe. Né? Então, as pessoas procurando, o que vai ficar na sua cabeça é isso, é como uma forma de atender. Eu me lembro que há uns 2 meses atrás eu estava atendendo no meu gabinete e chegou um rapaz para eu resolver dar uma orientação a ele sobre como ele ia proceder para ter a filha dele com o benefício do autismo, que ela é autista, a filha. E quando eu estava dando a explicação para ele, terminei, expliquei tudo, disse a ele como era que eu ia fazer, porque eu tenho conhecimento de causa sobre isso. E aí, no final, ele fez assim, eu posso te falar uma coisa? Eu disse, pode. Ele fez, olha, eu não te conhecia, vim te conhecer hoje, mas independente desse caso da minha filha der certo ou não, eu saio daqui com uma boa imagem da sua pessoa. Você é muito atenciosa, é o que ele disse. Então, ele não importou se aquilo não ia resolver. E eu podia contar aqui a vocês muitos casos da minha pessoa, sobre mim. Eu não vou falar pelos outros, né? Sim. Eu acho que nós temos também colegas valorosos, colegas que se dão mesmo, que lutam, eles procuram o meio assim que eles têm, né? Se for um meio evangélico, eles vão procurar os fiéis evangélicos. Se for um meio de buscar lutar pela rua, eles enfrentam e vão. Eu que não gosto de ir para briga, assaltando rua. É um estilo que eu tenho. Mas eu respeito quem faz o trabalho assim. E agora, Eremita, falando assim, a gente tá tendo a oportunidade de conversar com a primeira presidente da Câmara de Vereadores de Feira. E isso eu posso colocar em parênteses, porque tem várias cidades grandes que nunca tiveram uma presidente mulher. Isso. E é histórico. Vamos dizer que a sua chegada à presidência foi histórico. Como foi o enfrentamento? Houve muita agressão? Foi muito conturbado? Foi muito problemático a chegada até a presidência? Eu até... Eu sou uma pessoa muito forte, mas tem um acúmulo de coisas que quando você chega a se perguntar, será que valeu a pena, né, eu ter enfrentado isso? Dá uma certa... Porque vai acumulando. Sim. Mas quando eu entrei como presidente, foi uma tranquilidade, uma eleição tranquila. E logo depois, quem se sentiu insatisfeito, começou a guerra. Foi uma guerra em cima de mim. Primeira guerra foi colocar um liminar para não assumir. E eu perguntava, os vereadores que estavam calados, eu perguntava, vocês sabem dizer por quê? Por que estão fazendo isso? Estão me xingando? E os que me xingavam, eu tinha que me defender ou então engolir aquilo. Né?
Eu sou divorciada, não tenho companheiro, mas eu tenho 2 filhos, né? Uma advogada e meu filho que é administrador de empresas. Mas eu pensei assim, eu não vou levar problema para eles. Eu tenho que enfrentar. Se eu já cheguei aqui, eu enfrentei tantas coisas, né? Eu vou enfrentar isso também. Então, eu não entendia, não compreendia. Como é que eu vou compreender um cara que votou e depois estava ali todo dia me instigando e dizendo que eu não ia assumir e que tal, que se prepare que você não vai. Sabe, foram 3 meses, porque a eleição foi bem antes, a cogitação para ter eleição foi antes, mas foram depois que eu assumi, também começaram a instigação dizendo que eu ia perder. Você vai perder, porque eles continuaram insistindo na justiça que eu não ia. Não se conformaram, fizeram a manifestação com os próprios funcionários que porque queria resolver alguma coisa de uma hora para outra, sem a gente, não esperou nem esquentar o lugar para dizer ela está formando a equipe, espera formar a equipe. Que foi quando a gente teve a greve dos servidores da Câmara, é isso que a senhora está se referindo foi um no horror. caso. Então, tentaram investir também numa insatisfação de alguns funcionários, quais eu descobri que não estava certo, alguma coisa lá que não estava certa, como salários absurdos, que eu fui até por rádio e falei que era necessário colocar aquilo, né? Uma pessoa, uns 16 funcionários, receber mais de 50 mil na Câmara de Vereadores, por mais carreira que tivesse feito. Então, assim, juntou uma série de problemas, até antes disso mesmo, da questão dos funcionários, para estar me ofendendo todos os dias. Então, como eu não ia chamar nenhum filho para me defender, eu mesmo estava me defendendo. Sim, eu respondendo. E o senhor, por que o senhor não tem coragem de falar com um homem e fala comigo? Eu perguntei várias vezes, eu pergunto sempre. Por que o vereador, eu vou falar aqui o nome dele, porque há poucos dias ele fez uma entrevista aí, eu não sei onde foi, em rádio foi, ele me chamou de desequilibrada, o vereador Zé Carneiro. Então, por que uma mulher, por que eu sou desequilibrada? Porque eu procurei colocar tudo que ele não fez. Ele, enquanto presidente, que foi 2 vezes, ele não conseguiu consertar um vaso sanitário do prédio, ele não conseguiu consertar o telhado que molhava, ele não conseguiu fazer nada. Eu, em um ano, eu fiz a reforma toda da Câmara, não sei se vocês já foram lá. Ainda não fui na nova reforma, mas, não. eu faço questão que você visite. Por fora ficou bem bonito. Vá. Então, eu deixei a Câmara moderna, deixei a Câmara a contento do que merece Feira de Santana. Então, por que ele não fez? Então, criticar é fácil. Então, a birra dele era toda porque... eu pergunto o porquê da birra toda. Então, queria mandar. Então, várias vezes eu tive que dizer a ele, o senhor vai ganhar o seu mandato para poder o senhor vir para aqui novamente para fazer como o senhor quer. Mas eu não vou, eu vou cumprir, eu estou cumprindo a lei. Eu estou cumprindo o regimento. E ele em cima. Muitas vezes, ele já entra em um determinado assunto, mas o sentido eu percebo que não tem sido de uma intenção de me desequilibrar. Porque ele tem esse comportamento. Tem esse comportamento de falar de mulher. E se eu quisesse falar de comportamento dele, eu estava aqui em todas as rádios dizendo um péssimo comportamento que ele tem no rádio, que em um momento oportuno eu vou dizer, que ele tem na Câmara. Que eu vou dizer. Entende? E vou provar. Então, conversar com uma mulher, fazer do que ele fez, eu que não queria, como mulher, ser uma conhecida e nem alguém da família dele, que eu não sei se um comportamento de casa também não leva para dentro da Câmara. Entende que tem, não sei. Mas comigo ele procurou fazer de tudo para me desequilibrar. E teve um dia que ele disse assim, ele não conseguiu eliminar, foi derrubada. Ele disse, eu sei, gente, não adianta vocês mexerem mais com nada. Ele disse, em frente como eu estou aqui com você, fora do microfone. Ele disse, o mandato de eremita é até 31 de dezembro de 2024. Mas daqui até lá, ela vai ter que me aturar. Então foi uma ameaça. E ele realmente não parou. Entende? Ele continua. Ele responde processo na justiça, tem dia de audiência que ele não vai. Ele manda outro advogado. Então eu só lamento a justiça ser tão lenta, porque eu tenho certeza que tudo eu tenho em vídeo, eu tenho em áudio, eu tenho em tudo.
Na opinião da senhora, a senhora falou que não compreendia. Hoje a senhora compreende o porquê dessas ameaças, o porquê desse comportamento? Não, na hora a gente até compreende ou entende que é uma revolta, é uma falta de caráter. Uma falta de caráter, um instinto de perseguição mesmo. Um instinto de achar que é uma mulher mais fácil. Por que ele nunca fez com um homem? Eu estou lá há 20 anos. Eu estou com 20 anos consecutivos. Ele já ficou como suplente, já foi lá como secretário, eu estou lá na Câmara. Eu nunca vi ele peitar. Teve o ex-presidente que me antecedeu, chamou ele de chefe de quadrilha, porque depois que ele assumiu, parece que descobriu algo lá que não foi correto que ele fez. Aí eu não sei, não entro no trâmite qual foi o assunto. Mas chamou ele na tribuna, os vereadores Zé Carneiro, chefe de quadrilha. Ele chamou de viva voz lá e está gravado. Né? Por que ele não foi para a justiça dizer, eu vou provar para o vereador, para o ex-presidente, que eu não sou chefe de quadrilha? Eu vou provar para ele que eu não sou, ao menos eu vou ali na tribuna dizer, me prove, porque o senhor está dizendo que eu sou chefe de quadrilha. Por que ele não fez isso com um homem? Então é muito fácil ele virar para mim e me chamar de desequilibrada, me chamar de doida, já me chamou de velha. Parece até que a velhice é um grande... problema. É um crime, né? É um crime, a velhice. Então, é um cara que eu diria que vou aproveitar até isso aqui para dizer que ele é que demonstra ser uma pessoa desequilibrada, né? Por tratar uma mulher dessa forma, por defender uma pessoa, um homem que matou a mulher. Há pouco tempo foi um registro contra ele lá, tem todos os registros dele. Então, essas coisas é que nos deixa... Que foi uma comenda, né? O que a senhora como tá se falando. você dissesse assim, aconteceu isso comigo, eu não vou querer mais. Né? Mas eu sou uma mulher valente. E não foram poucos os desafios. E aí, a senhora até falou bem assim que a senhora se questionava se valeu a pena ter assumido esse desafio de ser a Não, a primeira gente tem um questionamento da Câmara. interno. Isso aqui eu estou falando como mulher. Exato. Né? Como Na pessoa. sua opinião, Como pessoa. Na sua opinião, valeu a pena? Vale a pena, mas a gente fica com um certo desgaste emocional. Né? Não deixa de não ficar. Sim. Porque no momento que você não pode se defender, né? Porque um homem já tinha chamado ele. E a semana passada eu disse a ele, se encontra comigo na rua. Se tem alguma coisa contra mim, se encontra comigo, que eu vou agir. Eu falei para ele. Estou falando aqui de novo, bem firme. Sabe? Porque já está no limite, já extrapolou o limite dele me atacar. Sabe? A semana passada, depois que ele ganhou a eleição, podia estar alegre, comemorando até a reeleição dele, né? Foi dizer que eu era talibã, aqui tem um talibã, graças a Deus ia acabar aquilo, como se a eleição da Câmara já estivesse acontecendo. Eu não sei nem se daqui até lá, né? Até o dia 31, que no dia 1º vai acontecer outra eleição para presidente, se ele não vai querer fazer alguma coisa comigo, né? Até para... Então, a agressão é tão grande que de vez em quando eu fico pensando, mas assim, por eu ser uma pessoa forte e eu respondo, eu não fico sem responder, eu enquadro ele no lugar dele, sabe? Eu acho que isso me dá um alívio e me dá vontade de seguir. Então valeu a pena, na sua opinião? Sim, sim. Mas aí me permita que eu quero aproveitar e pegar o gancho, Diego. Você fez uns relatos que aconteceram com você. E o grande relato, e se você falar com quase todo mundo da cidade, se você perguntar para a pessoa comum, o que vocês acham da Câmara de Vereadores? Essa legislação que começou e vai acabar agora em dezembro de 2024, todo mundo fala que era um circo. Era uma palhaçada, que eles não tinham postura. Sim. Claro, não tô falando de todos os vereadores. E dos vereadores que eu tô comentando são os vereadores que têm vídeo. Não tô falando de... Isso, tem uns 5. O que aparece... Não tô falando de bastidores. Eu tô falando que apareceram em vídeo, que eles foram fazer, que viraram meme, viraram piada. E aí você comenta, além da gente ter uma impressão, essa é a impressão comum da cidade, que era uma câmera que parecia um circo, e agora do seu relato, e também está comprovado, eu vi em vários meios de comunicação, se falou que foram várias agressões perante a presidente da Câmara, que no caso na sua figura, e até quando era presidente homem. Eu lembro de um vídeo que era
vamos aqui fora resolver. A gente dá risada, mas era tipo, era uma postura, tipo assim, vamos aqui fora resolver, vamos sair daqui de dentro e vamos resolver lá fora no tapa, praticamente. Foi um chamando o outro pra ir brigar do lado de fora. Sim. Se quisesse, era só ir pro lado de fora que ele ia. Agora a pergunta. Você, como presidente, tentou coibir esse tipo de ações? Tentou falar, não, vamos fazer o papel da Câmara de Vereadores, o papel republicano. Muitas vezes eu fiz esse papel muito eu e a pessoa, sabe? Então teve muitos vereadores e, por incrível que pareça, até chegaram para mim depois e disseram, ó, teu conselho foi, ó, massa. Porque eu, como experiente, eu digo, olha, não entre nesses embates, para o eleitor é ruim. Eu tenho vários vereadores lá que podem conversar com vocês e dizer, não, ela foi uma mãezona, ela me deu conselho. Então eu acho que muitos ouviram, tanto ouviram que saíram desse lado e foram cuidar da sua campanha e foram reeleitos, né? Teve até um episódio comigo que ele depois me pediu desculpa, foi muito generoso, me pediu desculpa, e eu falei para ele, olha, eu como mulher eu não estou aqui para, eu sou a mais antiga, né, de mandato, então não quero que não dê um conselho errado para ninguém. Então minha experiência eu posso passar um pouco para você. De que forma? Assim, pontuei várias coisas com eles, que eles depois disseram, ó, valeu a pena, né, eu ter feito isso. Mas existem aqueles que se sentem, né, que não puxam assunto, que não quer conversar. Então, porque você falar na tribuna, na hora que você me perguntou assim, você falou, se você falar na tribuna, eles entendem que porque quer ser melhor, ou que não é assim, já existe aquela intolerância com a pessoa, né? Por exemplo, um Zé Carneiro da vida, ele não vai nunca achar que eu sou uma pessoa boa, né? Ele nunca vai achar, porque é me ofendendo o tempo inteiro. Tem gente que até que pergunta a ele, rapaz, o que é que você tem contra a pessoa de Eremita? Era bem fácil que ele dizer, né? Ofende muito, ofende demais. Então, já é até para atingir outras coisas que ofende. E, sabe, é um comportamento dele, eu acho que já é dele, a genética dele é assim, criaram ele assim, entendeu? Então, ele só tem que provar para ele mesmo, não para os outros. Chegou a hora das vagas do nosso parceiro IEL, e a primeira vaga dessa semana é para o curso de Comunicação / Marketing, sendo a remuneração de R$ 800, mais R$ 100 de auxílio transporte. A carga horária são de 6 horas por dia, de segunda a sexta. A segunda vaga de hoje é para o curso de Técnico em Eletrotécnica / Eletroeletrônica, sendo a remuneração de R$ 700, mais R$ 200 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 6 horas por dia, de segunda a sexta. A terceira vaga de hoje é para o curso de Ciências Contábeis, sendo a remuneração de R$ 700, mais R$ 9,50 de auxílio transporte por dia estagiado, sendo a carga horária de 6 horas por dia, de segunda a sexta. A quarta vaga de hoje é para o curso técnico em Mecânica / Eletromecânica. Essa vaga é para o município de Conceição do Jacuípe. A remuneração é de R$ 700, sendo o auxílio transporte de R$ 200. A carga horária de 6 horas por dia, de segunda a sexta. A quinta vaga de hoje é para o curso de Administração ou Gestão Comercial, sendo a remuneração de R$ 1.000, mais R$ 100 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 5 horas por dia, de segunda a sábado. A última vaga de hoje é para o curso de Logística, sendo a remuneração de R$ 750, mais R$ 110 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 6 horas por dia, de segunda a sexta. E para você que quer obter mais informações sobre essas e outras vagas, acesse ielbahia.com.br, link na descrição ou QR Code na tela. A senhora comentou, a senhora chegou a até falar um pouco da sua gestão à frente à presidência da Câmara, que termina agora no dia 31 de dezembro. Sim. Então, assim, como é que a senhora avalia a sua gestão na presidência da Câmara e quais foram os principais projetos que a senhora conseguiu aprovar à frente à Câmara? A presidência da Câmara. Isso, eu acho que como presidente da Câmara, eu deixei muito o lado da crítica deles, desses 3 ou 4 que estavam me criticando muito e me ofendendo, e fui trabalhar. Então, comecei com a reforma da Câmara, eu fiz também a reforma do prédio, que está para concluir
Eu acho que daqui até novembro, final de novembro, eu dou concluído. O prédio anexo, a senhora diz, O prédio não tinha um banheiro, a pessoa não entrava, né, no banheiro. O vaso sanitário, se você sentasse, ou você escorregava, ou então você tinha que ficar em pé, né, com a perna aberta, sei lá de que forma, mas não dava. Então, entupido, não tinha quem limpasse, o prédio estava mesmo o elevador sem funcionar. Então, um idoso, para subir no terceiro andar, tinha que ficar esperando e alguém descer para atender o idoso, porque o idoso não sobe, nem todos os idosos sobem a escada. Sim. Então, eu fiz essa questão da reforma da Câmara. E o projeto, um dos projetos que eu fiz logo, foi o governador me ligou e perguntou se eu poderia pautar o projeto que estava engavetado 24 anos. Do Centro de Convenções? Do Centro de Convenções, fui eu. Eu até disse assim, brincando, viu? O Centro de Convenções deveria ser Eremita Mota. Mas é brincadeira. Então, tinha gente que não ia gostar muito não, viu? Isso, no instante. E tá aí, o Centro de Convenções praticamente pronto, né? Tá lindo, tá lindo. Eu tive a oportunidade também de visitar Juazeiro, onde tem uma escola técnica de agricultura. E lá eu levei profissionais de imprensa, colegas vereadores, para a gente fazer. Nós fizemos uma visita em loco, conhecemos tudo. Que foi a do Senai. Que é do Senar. Do Senai, isso. Senar. Do Senar. Isso, do Isso. Senai, desculpe. E aí já tinha algumas pessoas interessadas e eu fiquei sabendo que o prefeito estava ali com alguns empresários doando um terreno que seria no fundo do Parque de Exposições. Mas quando a visita em Juazeiro, eu verifiquei que eles só queriam uma coisa na frente. Então eu lutei junto com vários empresários, várias reuniões, para ser na frente, não no fundo. Ele queria ser no fundo, que fosse no fundo. Nós lutamos pela frente, porque Feira de Santana merece, né? Ali no parque, já está construindo. Fui para a abertura. Então, foi um esforço total da presidente da Câmara, né, que eu fiz. E deu tudo certo, já estão lá também construindo. Eles me parabenizaram no dia. Então, projetos dentro da Câmara como vereadora. Eu tenho um projeto da fibromialgia, porque eu tenho um conhecimento muito vasto de previdência, de quem tem direito, de quem não tem, para tempo de serviço. E aí eu fui ver que a fibromialgia é uma doença que muitas vezes você não pode tolerar 5 minutos na fila. Se começar a doer, a pessoa desmaia, né? Então, foi direcionada uma carteirinha para eles. E tá aí também tentando colocar o CID, que é o Código Internacional da Doença, para que determinados avanços da doença dê certo e a pessoa consiga seu benefício, né? Que já está em tramitação também. Então, tenho vários assim, projeto de cunho familiar. Eu tenho um projeto que institui a Semana da Família. Eu sou muito a favor da família. Quando a gente cuida da família, a paz reina, né? A paz, tudo melhora quando você tem uma família estruturada, né, que vai tudo na paz, e você tem uma base. Se eu sei me lembrando assim, mas tenho vários. Então, pensando... E meu marco na presidência foi esse, foi o Centro de Convenções com projetos com o Senar e as reformas que eu fiz. Eremita, então, hoje você representa uma das 3 mulheres que estão na Câmara de Vereadores, correto? Sim. Isso, Jerusa, Ludirone e Eremita Mota. Você deixaria um recado para as mulheres que querem acreditar na política? Porque quando você pensa, é tanto problema, como você falou. E assim, eu escutei histórias de bastidores que realmente muitas mulheres estão lá só para cumprir papel. Elas não estão lá disputando de verdade. Elas não, vou colocar para cumprir a cota e tal. Você, como foi uma vereadora que tem o maior tempo dentro da Câmara, primeira presidente, deixaria um recado para essas mulheres que sonham com a política? Tudo, não só na política, mas todas as coisas que a gente se determina a fazer. Meu pai dizia que, uma frase muito popular, tem que ter sangue no olho. Com certeza. Esse sangue no olho que eu entendo que ele falava é porque você tem que ter coragem. E tem uma frase mais que meu pai falava, para cima do medo, a coragem. Primeiro você tem que ir com coragem. Dizer, olha, eu quero fazer isso aqui. Tá? Depois você tem que determinar de que forma eu vou trabalhar na política. Não é porque você já ajudou alguém
que deu certo, que você foi um bom apoiador, uma boa apoiadora, que você vai sair candidata. É necessário que a mulher ela diga de que forma eu vou trabalhar, para fazer um trabalho diferenciado do homem. Porque o homem é mais propenso a receber o voto da mulher. Você pode ver que nós somos maioria, de eleitoras, mas a maioria dos homens são eleitos, eles são eleitos por maioria das mulheres. Então, direcionar esse trabalho de muita amizade com mulheres, porque a gente precisa formatar isso. A mulher é muito desconfiada, não é? Então, a gente precisa formatar isso. De que forma eu vou trabalhar na política? Quando eu estava com 18 anos, eu precisei entrar no Estado, porque eu queria ficar aqui em Feira. Eu sou castrovense. E eu precisei entrar no Estado. O que foi que eu fiz? Eu fui a um político da cidade, que era candidato a prefeito, e ele tinha um vereador dele. Ele disse, o que é que você quer? Eu passei 46 dias para eu conseguir esse encontro. Quando ele me atendeu, ele disse, você quer o quê? Eu disse, eu quero te ajudar. Então, eu não me importei. Eu não falei primeiro o que eu ia pedir, né? Porque, no geral, você pede primeiro. Então, eu disse, eu quero construir isso na minha cabeça. Eu com 18 anos. Eu disse, eu quero construir uma fidelidade de trabalho político com o senhor. Aí ele disse, quem é seu vereador? Ele disse, fulano. Então, me dê esse fulano, que eu vou ajudar para você. Para não falar o nome, né? Sim. Uhum. Apesar de que ele saiu dessa dispensação há pouco tempo. Mas foi muito bom. Construir família, construir uma amizade com a família dele, incrível. Então, eles acharam assim aquilo diferente. Ele disse, é muito diferente. Uma menina de 18 anos me pedir para ajudar. Isso aí eu já tinha estudado a SPB e Educação Moral e Cívica, né? Que minha grade curricular permitiu, eu era a melhor aluna nessa área. Então, de cara, eu já gostei de lidar com o ser humano. Eu sabia que eu gostava. Então, esse é outro ponto que a mulher precisa. Eu gosto de lidar com o ser humano. Pode reparar que a maioria dos homens não perduram no mandato. Mas quando botam uma mulher, elas seguem, né? E nesse foco aí. Então, eu gosto de lidar com o ser humano. Outra pergunta eu sou humilde? Essas duas perguntas eu fazia o tempo inteiro. Então, quando eu fui ajudar esse candidato, ele depois ficou invocado. Mas ele está me dizendo que você está bem, que você arranja pessoas para apresentar ele. Eu disse, vamos em frente. Um dia ele ficou curioso e me perguntou, mas você quer o quê mesmo, além de ajudar? Eu disse, eu quero entrar no Estado, porque eu não tinha concurso, né? Isso não tem muito tempo assim, mas não tinha concurso há 40 anos atrás. Não tinha não, era mais o processo mesmo de indicação. Aí eu disse, eu sei que se eu for uma boa cabo eleitoral, se eu te der um rendimento convencendo pessoas para votar no seu candidato de uma maneira correta, eu sei que minha vaga no Estado vai aparecer. Ele fez eu só ter uma vaga daqui a 2 anos e eu entrei com 1 ano e 3 meses. Depois que eu estava ajudando ele. Isso significa que eu tive uma parceria boa com esse candidato, né? E ele me abraçou. Eu me lembro que ele me abraçou de uma maneira assim, me dava atenção. Eu ia solicitar alguma coisa, ele me dava atenção. E a atenção para mim foi tudo para eu continuar na política. Não me dava nada, né? Além de me nomear para ser diretora. E a atenção que me deu foi tão grande, eu correspondendo, que eu fui diretora de uma escola de grande porte por 15 anos. Eu fui vice-diretora, eu fiz inglês, fui ensinar inglês para sair do primário, para pegar outra carga horária. Viajei, fui para os Estados Unidos aperfeiçoar um pouco e fui técnica de assuntos educacionais da educação e fui chefe do setor de família e idoso na Secretaria de Ação Social, colocado por Zé Ronaldo. Tudo isso antes, porque me gostaram de quando essa geração que eu entrei faleceu, que eu posso dizer aqui que foi o ex-prefeito Colbert, que ele estava na cadeira de rodas quando foi prefeito. Eu acho que você é novinho, não lembro, mas Colbert pai. Não, Colbert pai. Vocês eram pequenininhos. Então, quando ele faleceu, que eu fui procurada por Zé Ronaldo para ficar com o Zé Ronaldo. Então, eu não tenho o costume de ficar
sabe? Pulando de galho em galho. Eu vou e quando eu vou, eu fico ali. Ó, é uma cara só. Isso também influi, né? Permaneça no mesmo grupo, que você vai ganhar aos poucos. Às vezes você está pensando que tem um grupo de mulher que não está prestando atenção. Mas é o contrário, elas estão prestando atenção. Olha, eu gosto dela, ela é sincera, né? Ela está fazendo a diferença. Então eu fui somando isso. É esse conselho que eu dou para qualquer uma. É um modelo, né? Vamos dizer assim, porque a receita minha ninguém faz igual, né? Assim, mas a gente pode tirar. É dicas, né? É dicas. Dicas isso. porque a senhora é a vereadora que ficou muito mais tempo. Isso. Exato. E olha o que aconteceu aqui, que você talvez não saiba. Vou contar rapidinho, terminar Pode contar. a história. Então, nesse ínter, eu casei, tive 2 filhos. E como muitas mulheres passam por alguns problemas, né, de familiar, eu passei muito tempo tentando salvar o casamento, não consegui. E eu envolvida na política, sempre dando uma ajuda a quem, aquele lado que me amparou, né, que me prestigiou, no caso. E eu fiquei com aquele trabalho firme. Eu, como diretora da escola, quando faltava um aluno, eu tirava o carro do colégio, ia na casa daquele aluno procurar saber por que o aluno não chegou na escola. Isso é fidelização de amizade, né? Repare que não é. Realmente é diferente. E eu não fazia com intenção de ser política, de ser vereadora, não. E quando eu casei, eu descartei a possibilidade de continuar na política. Nunca tive intenção. Mas o que aconteceu? O meu ex-marido era da Previdência, passou num concurso interno e ele não podia assumir, que ele tinha várias tarefas. E o concurso foi para assumir Salvador. E eu disse, rapaz, sai candidato laranja, você fica candidato e quando passar a licença de vereador, era 3 meses antes, 3 depois, é o tempo que você dá conta, o trabalho é federal, você assume. Ele foi o único vereador, o único candidato que passou na Bahia, só tinha uma vaga, a vaga foi dele, coloquei ele como um candidato a vereador, fui atrás dos votos, ele ganhou o mandato, um primeiro e o segundo mandato. Tem até 2 anos, até 2000 ele foi vereador. Meu ex-marido, você sabia foi disso? depois disso que você adentrou. Aí quando eu me separei em 99, o casamento não deu certo, não foi por causa da política. A política foi uma tentativa. Parece que com a política poderia dar certo. Teve grandes políticos daqui que me deram até conselho, né? Então, quem sabe se isso não dá certo, mas não deu, né? Piorou. E aí o casamento não deu certo em 99. 5 anos depois, eu sozinha, meus filhos já entrando, fazendo vestibular, os 2, 16, 17 anos. E aí eu fui para a primeira eleição em 2004. Eu fui a mulher mais votada na história política de Feira. Antes de mim, só teve Norma Sueli, que ela teve 1.300 votos por aí. Mas eu tive 4.000. E aí, o primeiro uma mandato. Uma curiosidade a senhora falou aqui, a senhora chegando no 6º mandato, nunca quis ser candidata, nunca quis ser deputada estadual? É isso, porque a mulher, e vamos voltar na mulher, né? Por a mulher ela ser tolhida de muita coisa, uma votação para ser deputada, é necessário que você tenha um apoio de um deputado, que você tenha apoio do próprio prefeito. E eu vejo que pessoas, a gente vai captando o que está acontecendo e tirando suas lições. Então eu fui observando que os candidatos que saíram deputado do lado do prefeito, muitas vezes ganhavam, outros que teve um deputado fora apoiado, outros usando a máquina, né, que a prefeitura é uma máquina que elege qualquer deputado. Quando, no meu 3º mandato, eu tive a oportunidade, mas o prefeito que estava na época colocou a esposa e ele me pediu, você pode ajudar minha esposa? Eu fui ajudar. E ela ganhou. Ganhou. Então, enfim, todos que eu ajudo ganham, né? Todos que eu tenho ajudado ganham. E aí eu fiquei com aquela vontade de comer, olhando a comida e não Por que a gente diz isso? Porque você tem que ir para a realidade, não por vaidade. Sem razão. Essa é a minha essência na política, isso. Eu nunca contei que eu tenho que ir para o próximo mandato de qualquer jeito, não. Eu estou plantando a minha semente. Eu preparo o meu terreno. Se aquilo for, né, que geralmente eu boto
eu molho, eu preparo toda a terra. Ali dando certo, eu vou. Eu também acredito no próprio livrinho da vida, né? A gente tem um livrinho em outra dispensação que a gente veio predestinado aqui. Eu acredito que tem esse livrinho. Eu até disse há pouco tempo a Zé Neto, eu disse a meu filho, com relação à campanha de Zé Neto. Eu me esforcei muito por Zé Neto, sempre já ajudei. E assim, eu queria muito essa mudança. Mas assim, depois eu fui avaliar esse livrinho e disse, olha meu filho, se não tiver no livrinho para ele ser prefeito, ele não vai ser. Mas se tiver no livrinho, olha Lula tocou 4 anos, tentou 4 vezes, né? Perdeu, ganhou, fez sucessor, foi para cadeia, ficou lá recebendo comida, o povo, todo mundo fazendo aquelas manifestações na porta, que eu até fui também. E aí quis olhar para ver como é que estava o cenário. E o que aconteceu? Volta como presidente da República, né? Eu acho que isso tudo estava no livrinho da vida. Apenas a gente tem que se esforçar e seguir o rito, seguir o espírito, seguir as intuições, a sua valentia pessoal, a sua vontade de chegar. Então, quando você tem essa vontade de chegar, prepara teu coração e diz, eu estou com vontade. Mas eu sou humilde, eu gosto de lidar com o ser humano, que é política. Política é o Exato. ato de lidar com pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta agora, Diego. Era só por conta aqui do deputado. Tá gostando. Por que a gente já está aqui, vereador, do meio para o fim da nossa entrevista, mas assim, quando a gente falou do deputado e o que a senhora falou, é saber sua opinião nesse sentido, porque, Rodrigo, na análise que a gente teve aqui com Moacir e Marcílio sobre as eleições, eles falaram da dificuldade que Feira de Santana tem, muitas vezes, em ter candidatos a deputado estadual e federal da cidade. E aí a senhora falou há pouco do apoio que às vezes vem de um deputado externo. Como é que a senhora, enquanto vereadora, avalia isso da gente com um eleitoral, que é um colégio eleitoral que é o segundo maior do estado, em termos de cidade, e não temos não temos deputados da casa, vereadores aqui representando a nossa cidade. E a senhora, no sexto mandato, que poderia estar ali sendo apoiada e ter o nome representando a cidade. Exato, e não vai. Vou te explicar. Por favor. Infelizmente, a política deixa de ser tão bonita que tão bem feita, como a gente começou aqui, bater um papo que não estava ainda conectado, não foi? Sim. É tão bonita que o que deixa... infelizmente, nós temos pessoas que eu sou o primeiro prefeito aqui, eu ganhei como prefeito, então se apodera, diz esse espaço aqui é meu e ninguém tasca. Eu sou uma vereadora, uma política que, aos olhos de muitos feirenses, eu me orgulho. Qualquer chance que me der em feira, eu tinha condição, a possibilidade de crescer na política. Mas a gente é tolhida, de uma certa forma, por essas questões todas que a gente vem batendo esse papo aqui. Então, só para te contar um episódio que aconteceu comigo, apareceu um deputado, quando eu estava no 3º mandato, pediu para eu mudar para o mandato, me chamou em Salvador. Começou o namoro. Olha como foi. Eu estava do lado de Zé Ronaldo e fui até Zé Ronaldo e disse que eu ia apoiar Zé Neto. Claro, ele como gestor, ele não queria uma pessoa que estava do lado dele ajudando um que não era amigo, né? E eu insisti em ajudar Zé Neto, até porque eu tive um motivo para ajudar Zé Neto, né? Naquela época, eu estava no 3º mandato. E ele disse assim, olha, venha para aqui, que você com certeza, disse, olha, essa coligação que você está me chamando, assim, quando eu cheguei lá em Salvador, esse deputado, ele ficou impressionado com minha história política. Isso tudo que eu contei aqui para vocês, mais detalhe, ele sabia. Ele procurou saber tudo da minha história política. Ele disse, mas por que você ainda não é uma deputada? Por que você não foi? Eu falei para ele das dificuldades e tal. E ele me convenceu a ir para o PSDB. Eu fui para o PSDB. Mas ele falou, olha, eu disse, olha, tá difícil a coligação aqui. Ele fez, olha, eu vou acertar. Se você não ganhar, você ocupa uma secretaria. Ou seja, o acerto foi, ou ganhando ou perdendo, eu assumiria uma secretaria. E aí era um passo, assumindo a secretaria era um passo para o próximo.
eu já alavancar e pular para a deputada, porque uma secretaria é um leque, se você souber fazer... Dá grande né? visibilidade. Dá uma grande visibilidade. É o caminho. Isso. E aí, o acerto foi batido. Mas se eu não ganhasse o mandato, eu tinha ficado sem mandato, porque não cumpriu. Né? Não cumpriu. Aí vem outro episódio, um episódio que Tarcísio foi prefeito. Como o Tarcísio me pediu para ajudar a esposa dele, e eu disse, eu não neguei, eu vou ajudar a sua esposa. Ele aí marcou um dia para me dar a secretaria, uma secretaria. E eu fui para tomar posse e não deixaram. Aí eu perguntei, pelo menos eu tenho que sair daqui. Como assim não deixaram? Não, quando eu cheguei, ele estava lá, sem saber o que era que me respondia. Porque o grupo não aprovou. Não, não, o grupo que dominava Tarcísio não deixou. Aí ele disse, eu disse, ao menos eu tenho que sair daqui com uma resposta, por que não me deixaram? Porque eu sou uma pessoa íntegra e tal. Aí disse, não, ele disse que ninguém é doido de ligar a secretaria, não. Então, voltando à sua pergunta, eles tomam aquele poder e dizem assim, isso aqui é meu e ninguém tasca. Então começam a botar pessoas que têm um potencial e derruba. Bota. Então eu nunca quis ser uma vereadora atrelada, literalmente, dar um amém. Eu sempre fui independente, sabe? Por exemplo, se queria assinar um documento lá que fosse contrário, eu achasse que era bom para a população, eu fazia e não dava amém. Então, o político que dá amém, acontece duas coisas com ele. Ou ele desiste ou ele morre no caminho. Porque quem vai ficar sempre perdurando é aquele sabido. Feira de Santana é uma cidade assim. Então, isso aqui é meu, esse pedaço aqui é meu, que eu mando, né? O favorecimento, faz um favor a um favor a outro. E a população vai ficando atrelada àquilo ali. Então, né? E termina sendo uma cidade atrasada. Então, é esse quadro que acaba permitindo e deixando um campo favorável para que outros deputados de poder de fora já venham e falem para o senhor Rodrigo, isso. Quero chegar junto contigo, e aí, você me apoia e tal. Isso. Esse deputado que eu apoiei, ele teve eu dei 6 mil e poucos votos a ele aqui. Só de Feira de Santana. Só em feira, só comigo ajudando. Então ele ficou impressionado, até hoje ele gosta. Ele tem um maior apreço assim comigo e tal. Mas quando eles pegam aquilo ali, fica querendo, isso aqui é meu, sabe? E ninguém tasca. É então, o sentimento de posse. De posse. Então, para ficar só com eles, o que é que faz? Aparece uma ali, derruba, aparece outra ali, derruba. Entende? Pode olhar que a feira tem esse histórico de pessoas que... Agora eu quero entrar na pauta eleições 2024. Sim. Aqui foi resolvido no primeiro turno, está escolhida a Câmara, está escolhido o prefeito. Ficou visível, através da imprensa, que a sua presidência, frente do governo de Colbert Martins, existia um embate. Você não falava amém para tudo que chegava. O que acontecia, por isso você foi criticado algumas vezes pelo próprio prefeito. O que eu tô falando eu não tô inventando. Sim. Saiu em público e tal. Sim. Só que agora vai mudar o gestor da cidade. Você já foi base, hoje você não é mais base dele, você até apoiou abertamente, fez campanha para Zé Neto. Sim, o partido apoiou, né? Você falou aqui abertamente que queria que Zé Neto tivesse ganhado. Como vai ser Eremita agora nessa nova gestão? Por que eu tô fazendo essa pergunta? No episódio passado, a gente estava discutindo sobre as eleições municipais, e se você pensar, Zé Ronaldo colocou 7 vereadores, vamos chamar de raça pura, porque é do próprio União. Do União. Que é o partido dele, que representa já 1/3. O PP foi o segundo, que é o meu. Exato. Fez 4. Você fez 4. Como é que 4 bem votados, né? Isso. Como é que vai ficar essa legislatura a partir desse momento agora? Política é igual a nuvem, né? Você abaixa a cabeça, você olha para a nuvem, abaixa a cabeça, torna ela já está de outro jeito. Isso acontece, essas modificações. Eu não tenho uma noção assim para te dizer como vai ser. Eu só quero dizer, deixar bem claro que as contrariedades que houve, que Colbert achou que fui assim, tá? É quando você vai colocar a lei. Se você vai fazer a aplicabilidade da lei, você é criticado. Porque, infelizmente, quem lê o regimento total, para saber do regimento, quem lê a Constituição, a própria lei do município,
para saber o que está constando ali e colocar em prática. Então, vão pela amizade, né? Então, fazer visitas institucional para conversar, aquela conversinha, é para fazer o que não está o que está errado. Então, eu mesmo falei para o meu filho, eu disse, olha, eu vou ser presidente, mas eu vou trabalhar a política como minha vida, pessoal, uma vida honrada e querendo fazer as coisas corretas. Ah, mas você vai perder, não importa, né? Importa que eu estou fazendo corretamente, porque a vida nos cobra. Há quem pense que essa vida não é uma roda gigante. É sim. A vida dá giros e você paga por isso. Todo mundo vai ter que pagar. A conta é minha. Eu digo, ó, vá ali, leve esse dinheiro e pague ali naquela mercearia. Você apenas levou o dinheiro, mas a dívida é minha. Certo? Se eu ficar devendo alguma coisa ali, a dívida é minha. Então, eu sou essa pessoa de fazer coisa certa. Eu tenho um sentimento tranquilo, de uma consciência de um dever cumprido, porque eu fiz o correto. Foi tão correto que eu fiz, que a justiça, quando ele judicializou ele me judicializava direto. Eu não estava acostumado a receber intimação direta. Aí meu menino foi logo me dizendo, se acostume, porque a vida pública vai ser isso, né? Então muita gente me falou, eu fiquei até acostumada. Mas se ele me judicializou e a própria justiça disse a ele, de uma maneira bem didática, a justiça disse a ele, conserte seu negócio e mande para a Câmara aquela pauta. Entende? Então, se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, não tinha sido posta para fora, né? Renuncio, então você está fora da Câmara. Se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, então essa é a consciência de um dever cumprido. Infelizmente, eu acho que o ex-prefeito não teve ele não conversava ele não conversa com ninguém. Né? O atual prefeito, a senhora quer dizer? Eu acho que ele não foi só com o presidente da Câmara, não, sabe? Não tinha uma conversa, então ia muito vai ser do meu jeito, né? Então, não se trabalha dessa forma. É o que eu acho, eu já trabalhei com o ex-prefeito, Zé Ronaldo, eu acho que ele tem outro nível de trabalhar, né? Como eu ouvi já depois da eleição, eu ouvi não sei se foi uma entrevista dele, ele dizendo que ele gosta de conversar com todo mundo, né? Então, sempre conversou comigo, eu já fui vereadora lá, e ele como prefeito, teve um episódio mesmo que eu assinei uma CPI, né? Um vereador lá achou certo fazer uma CPI, não sei se foi, não me lembro bem se foi da saúde, eu acho que foi, e eu assinei a CPI. Depois houve uma conversa, se eu não podia retirar a assinatura da CPI, eu não retirei, certo? Claro que eu fiquei num castigo, vamos dizer assim. Se eu tinha que te dar 10 aqui, eu não te dou nada, né? Beleza, mas é um preço que você paga, né? De ficar no castigo. Então, ele deixa no castigo, mas não se afasta da pessoa. E não fica criando aquele tipo de birra, né? Então, assim, eu nunca tive nada contra ao prefeito. Eu procurei fazer a coisa correta. Porque a gente é cobrado. Eu vou em reuniões aqui em feira, em lugares simples, que a gente não espera uma pergunta do nível que sai a pergunta. Por exemplo, me perguntaram assim, por que a senhora não aprovou o projeto tal e tal? E disse tudo. Por que não aprovou? A pessoa não viu a notícia, não estava lendo direito, mas me fez a pergunta, né? Poderia não estar, mas eu vi a versão do prefeito, mas foi até na televisão, assistiu na televisão, que eu estava impedindo e tal. E eu falei. Quando eu expliquei, ele continuou na pesquisa dele através de rede social e me parabenizou depois. Mas quando ele fez a pergunta, ele fez eufórico, né? Ele fez, como que diz assim, ela está aqui, eu vou dizer meus desaforos a ela. Te aproveitar. Isso. Então, é só você mostrar que você está fazendo a coisa correta. Se você está fazendo a coisa correta, eu tenho uma frase que eu digo assim, eu leio muito, e eu li ultimamente quando o Silvio Santos morreu. Ele dizendo, quando ele era vivo,
Quando você está para o lado certo, o seu advogado é Deus. Quando você está fazendo a coisa errada, é qualquer um que você chama de demônio que vai perdurar ali, né? Então, eu sou tranquila com relação a isso. Eu não vim aqui, na minha visão de mundo, eu não vim aqui no mundo para dizer assim, eu tenho que ser rica, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter saúde, pedir a Deus saúde. Mesmo pedindo a Deus saúde, às vezes você vai adoecer, porque seu corpo é frágil, né? E tem uma hora que você vai adoecer, de alguma forma, né? Ou de qualquer forma. Então, eu não tenho essa pretensão, né? De eu vou ser vereadora e vou ficar até morrer como vereadora. Eu não levo isso para mim. Se acontece, eu vivo bem, procuro viver bem com aquilo. Se não acontece, tranquilo, eu vou parar. Na pandemia mesmo, eu pensei que ia ser aquele último, porque a maioria dos meus eleitores são idosos, que eu cuido muito do idoso, gosto, né? E aí os idosos só diziam, ô Eremita, eu não vou não, tô com medo. Mas eu tive quase 4.000 votos, né? E fui para o 5º mandato. Pensando já na questão de futuro, no caso, quais são os seus próximos passos na carreira política? A senhora pretende concorrer à reeleição a partir do 1º de janeiro, à presidência da Câmara novamente? A senhora pensa em sair deputada? Já pensa num próximo mandato, ainda que possa ser cedo, mas a senhora quer ir para o Hexa? Como é que a senhora faz essa análise ou até mesmo futura? Ser a última legislatura. Pensar, ou quem sabe até colocar exemplo, o nome como candidata a prefeito. Pensar, enfim. a gente pensa, que eu seria muito, né? Que não pensasse. Pensar, seria bom continuar? Seria. Até porque eu estou com projetos futuros, estou com um prédio que talvez não dê tempo de botar o elevador, né? Ficar algumas coisas assim. Eu penso, mas eu não coloco aquilo como... se eu não ganhar, eu vou ficar triste. Se eu não ganhar, eu vou brigar com alguém. Vou perseguir. Eu vou perseguir ninguém, não. Vou continuar, dou graças a Deus, por ter ido para o 6º mandato. Poucas pessoas conseguem isso na política. Bem difícil. E uma mulher, né? Eu olho no espelho e eu mesmo me elogio. Eu digo, tu é danada. Eu mesmo me elogio. Tá certa. Eu mesmo me elogio. Então, assim, eu não penso... Já estou sofrendo lá na Câmara determinadas... como é que a gente chama? Hostilização, né? Já estão me hostilizando. Bota algum assessor para vaiar quando eu estou na presidência. Mas por que a senhora acredita dessas hostilizações? Algum vereador que tem interesse e tem medo ou não quer que, na verdade, que eu vá, né? Concorrer, aí já está fazendo esse tipo de hostilidade, já estão fazendo direto. Mas assim, eu pego uma coisa ali, outra aqui. Eu sou uma mulher inteligente. Eu sou uma mulher vivaldina, eu sei, eu percebo as coisas. Eu sou muito espiritual também, graças a Deus. Eu digo ao meu Espírito Santo, não se afaste de mim não, viu? Fique coladinho comigo aqui. Então eu percebo tudo. Mas aquilo ali não me diz nada. Assim, eu deixo. Mas é aquilo que eu digo, se tiver no livrinho, vai acontecer. De ser também se não tiver, novamente. Eu tenho minha consciência de um dever cumprido, que eu fiz tudo bem, que eu procurei fazer da melhor forma possível. Não vou deixar nenhum tipo de problemas que venha me envergonhar. Saio com a cabeça erguida. Uma mulher que conseguiu fazer uma reforma daquela na Câmara, uma mulher que conseguiu entregar um gabinete aos vereadores com dignidade, uma mulher que conseguiu dar uma boa sustentação ao vereador, que um vereador ficava mendigando, era 7, 8 carros para um vereador ficar, me consiga uma viagem ali, entende? E dava a quem queria. Então consegui dar um carro através de licitação, um carro alugado para cada vereador, ter a sustentação do seu mandato. Pode reparar que foi, nesses últimos tempos, foi a Câmara mais renovada que teve, foi essa do meu mandato como presidente. 16 vereadores se reelegeram, 16, né? Então apenas 5 perderam o mandato. Então isso também somou muito a sustentação que o presidente propõe, né, que faz. Mas isso, nenhum tipo de coisa dessa vai ser cobrado, não vou cobrar ninguém. Isso, eu fiz o meu papel, fiz o que eu pude, não vou cobrar ninguém por isso.
Eu acredito que se tiver no livrinho da vida, a gente se esforça e a gente consegue. Se não tiver, você volta e fica feliz. Eu sou feliz do meu jeito. Exato. Você tem, Rodrigo? Eu tenho duas aqui que eu acho que... Não, eu já encerrei os meus questionamentos. Não encerra não, tá até porque eu quero saber o seguinte, ó, eu tenho duas aqui para a senhora, que é o seguinte, e para mim elas são importantes, que na sua opinião, qual seria a estratégia para a gente aumentar o número da participação feminina na Câmara? Uma Enquanto estratégia vereadoras, boa. quais seriam essas estratégias? Todos os políticos valorizarem as mulheres. Dizer assim, você tem uma importância aqui. Tem uma frase de Shakespeare, que ele diz, do pensador, que ele diz assim, eu tenho um valor, você também tem seu valor. E esse valor tem que ser respeitado. E dizer assim, você tem um valor diante de mim. Traga quem tem um valor diante de você e junte, né, e some isso. Então, quando isso acontece, dá coragem a quem não tem, né? Pronto, eu queria, mas eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Porque o medo afasta a gente das coisas. Então, a primeira coisa que a mulher não pode ter é medo. E a maioria das mulheres são medrosas, né? A gente né? A gente tem coisas que... É normal num Brasil como a gente vive, as mulheres terem medo. Não é? Principalmente quando não tem um companheiro. A maioria das mulheres que enfrentam a vida é fora de um companheiro, né? Que dá um gás, dá uma coragem. Ela diz, eu não nasci para isso. Foi meu caso, né? Eu quero voar também. Eu não preciso ficar debaixo da asa, né? Eu preciso ficar do lado. Nem atrás, nem... Eu preciso ficar do lado da pessoa e vice-versa. Então, quando a mulher se predispor a ter essa coragem de dizer, eu quero isso, ela precisa também de quem está convidando, muitas vezes, se encorajar. Você pode olhar que no PP, o PP é um partido direcionado pelo meu filho, que é o presidente do PP, né, que é Yuri. Uhum. Ele pode olhar a votação do PP. Não teve mulheres que tiveram lá 2, 3 votos. Então, ela não foi para ali, ela concorreu. Ele colocou o fundo partidário também para todos, né, que tivessem a sua autonomia de fazer seu trabalho. E a política ficou muito presa ao recurso público, né, ao para gastar aquilo, gastar ali. Mas, assim, o trabalho de formiguinha deve ser valorizado. Eu volto àquela minha história. Eu acho que aquele prefeito, com aquele deputado que me atendeu naquele primeiro dia, ele não ia dizer, essa daqui é boa para ajudar. Eu tinha que fazer a minha parte. Entende? Então, se eu não fizesse a minha parte, chamado uma colega, bora ali, você vai ouvir fulano, você vai ouvir um candidato. Eu também não saía dali dizendo que ele era bom, que tinha coisa que ele fazia que eu não gostava. Mas eu fui aperfeiçoar meu lado. Por exemplo, quando eu prometi alguma coisa a alguém, isso é um câncer da política. É a promessa. Promete e não cumpre. Todas as reuniões que eu faço, que eu pergunto o que é que você acha da política no tocante ao trabalho do vereador, que é o mais próximo, todos respondem a mesma coisa. É prometer e não cumprir e sumir. Sabe? Mas depois reaparece. Depois aparece. Daqui a 4 anos ele aparece. Então, todos respondem assim, todas as mulheres respondem assim. Mas as mulheres, por viverem, a maioria, viverem assim, né, mãe solo, elas têm esse medo. É preciso que elas sejam bem encorajadas. Vá, eu vou te ajudar, vem por aqui. Porque o ser humano, ele precisa de ajuda. A gente não faz nada sozinho. Não, né? Não faz nada só. Vem também um desânimo, você não deve desanimar. Né? Corra atrás, vá. E faça tudo. O maior segredo, tá? Um dos maiores segredos também, é fazer tudo em silêncio. Nunca diga o que você vai. Nunca diga. Eu não gosto disso aqui, de rede social. Na política, para mim. Se fosse por mim, eu não tinha Instagram para postar tudo o que faço. Né? Coloquei porque o povo, não, isso dá guinada. Pra política hoje, Eremita, você precisa realmente estar na rede social, porque foi uma coisa que a gente falou lá no começo. Você já tem essa visão. A campanha política nunca acaba. Tinha que ter. Ela nunca acaba. Sua campanha, você já tá fazendo. Mas quando você posta, por exemplo, eu tô fazendo uma reunião aqui com vocês, Sim. né?
e você posta, existe duas coisas. Primeiro, quem está te ajudando diz, ela está bem, aí frouxa um pouquinho. E segundo, quando você mostra muito o que você vai fazer, não dá o mesmo resultado. E porque o olho gordo, ó. Muitos holofotes em cima. A política tem um negócio chamado de campo minado. Aqui é o Casebre. Eremita tinha muito voto aqui. Meu esposo foi eleito no Casebre, primeiro e segundo mandato. Mas teve uma hora que alguns políticos que gostam de derrubar aquele político dizem assim, não, Eremita está muito ousada aqui, eu vou tirar ela daqui. Aí coloca, você vai ser candidata, aí chama uma pessoa do próprio bairro, do vizinho, sai candidata aqui, aí enche um bocado de coisa, dá um bocado de presentinhos, e ali chama de campo minado. Cadê os votos de Eremita ali? Ou pega as lideranças ali. Então quem é esperto, sai, migra, sai dali. Porque ali estão te atacando. É uma guerra. É o voto a voto ali. E aí, Rodrigo, minha última aqui, que é justamente o seguinte, é quase que uma mensagem final, Eremita, sua para mulheres jovens, que é o seguinte, como é ser vereadora em Feira de Santana? Eu converso muito com os jovens. Aquela câmera, se você quiser. Por incrível que pareça, eu converso muito com os jovens. E esse mandato meu, essa renovação, agora para o 6º mandato, eu tive muito voto dos jovens, muitos votos. E eu converso muito com eles, mas por incrível que pareça, se você perguntar quais são o grupo de jovens que mais lhe apoiou, foi jovens mulheres ou jovens homens? Jovens homens. A gente percebe que estão mais interessados, né? Então, os jovens, as mulheres jovens não estão muito, quase que nada interessadas, mas existem jovens homens muito interessados em seguir a política. Até me perguntam, quero tomar aula contigo, viu, Pro? Que eu quero isso aqui na frente, entende? Então, as mulheres precisam ser mais... incentivar mais as mulheres. É dizer que ela tem um valor na sociedade da política. Você tem que ter um valor aqui na política. Valorizar a política da mulher. Isso ainda falta muito. Muito, muito mesmo. Quando você diz assim, eu estou participando de um grupo de mulheres, que eu defendo a mulher... Fica ainda grupo muito isolado, ainda está isolado. Não está para dizer assim, ó, aboliu com uma, aboliu com todas, não. Sabe, existem grupos bons, não quero tirar, mas não existe aquele grupo para dizer, vamos todos ali, que aí se acaba, né? Aí acaba. Quando você apaga um foco de incêndio... Exato. Limita lhe agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por essa conversa que a gente teve aqui, que... foi bastante esclarecedor e muito agradável também. Tira muita dúvida, eu espero para você que esteja assistindo, que porque no caso da minha pessoa, eu tive a oportunidade de fazer algumas perguntas que eu tinha em dúvida em relação à Câmara, mas para você que está assistindo, conheça mais um pouco mais a Câmara de Feira de Santana, porque realmente é a casa do cidadão. Exato. E visite a Câmara Nova. Visite também. A Câmara Nova, como a Eremita fez, eu vou lá conhecer, e assim, conheça, fique próximo à legislatura. Não deixa pra só acompanhar na época da eleição, cara. Isso. Se a gente precisa de uma cidade boa, do jeito que você quer feira boa, bem, eu também quero. Então a gente tem que estar próximo o tempo inteiro pra gente saber cobrar. Porque foi muito legal. A gente vai ter várias oportunidades de estar conversando com vários políticos pra gente fazer um panorama do que tá acontecendo no primeiro ano e no fim poder até falar, pô, mas isso, aquilo, outro não andou. E o estar próximo também, muitas vezes, é você estar conectado, né? De você estar acompanhando ali, pô, o que é que saiu aqui? A própria Câmara tem um site, ela divulga as informações. Ela tem um canal no YouTube. Acompanhar o noticiário, exatamente. Você pode ver as sessões, você pode, enfim, interagir de várias formas. Exatamente. Isso. Eu vou finalizar, pode, né? Pode, claro. Sim, por favor. Dizer que a gente também tem que levar a verdade para a política, né? Verdade mesmo. Você sentir que o candidato é verdadeiro, que está falando a verdade. Precisa a população sentir muito isso. Quem está sendo verdadeiro. E para não esperar, depois eu vou experimentar. Tem uma música de Vitor e Léo que fala assim, eu preciso ver verdades no que você diz e faz. Então, não necessariamente o que você diz, mas se realmente você faz. Fico muito feliz, porque tem muita gente que diz, Eremita, você está no 6º mandato, mas é leve pedir voto para você. Isso é bom. Eu ouvi muito isso nesse final de gestão minha, do 5º mandato agora. É muito leve pedir voto para você. Então, minha maior felicidade é essa, saber que a maioria da população aceitou, né, e aceita. Mais posturas republicanas dentro da Câmara de Vereadores daqui para frente. E é isso, Diego. É isso.
Galera, valeu. Esse foi o nosso programa de hoje. Muito obrigado por sua audiência. Compartilhe, encaminhe pro seu amigo. Fique com Deus. Ótima semana para todos. Falar assim, e até a próxima.